Hudson Zanin, faço parte da divisão de armazenamento de energias avançado do Centro de Inovações e Novas Energias. E a ideia dessa playlist aqui é ajudar os nossos colaboradores na vazão dos projetos, dos experimentais que eles realizam. A ideia é ajudar para que os artigos científicos sejam produzidos e produzidos da melhor forma possível. Então eu vou passar aqui algumas receitinhas, algumas formas na qual eu tenho trabalhado. A ideia é fazer vídeos curtos de 5 minutinhos e passar alguma receitinha de bolo inicial e depois disso colocar a mão na massa e tentar escrever um artigo científico, pelo menos um esboço inicial, para que depois isso aí vire um artigo de fato. Tá bom? Aí eu vou passar pela organização dos dados e etc. Ponto principal é o seguinte: a gente tem que descobrir de cara qual é a história que o artigo científico se propõe a contar. Esse é o ponto fundamental. Que história que esse artigo científico se propõe a contar? Isso vai ser o legado que a gente vai deixar. O artigo científico, de fato, quando você procura uma informação, você acha o artigo, né, na internet e você não sabe quanto de esforço aquele pesquisador colocou para chegar nesses resultados. Você imagina. E aí eu chamo o primeiro cuidado, né, dos nossos colegas aí, é o seguinte: não importa se você é extremamente cuidadoso para realizar o seu experimental, para realizar as análises matemáticas, ter um cuidado matemático, físico e químico com o que você está fazendo, né, com a engenharia do processo, etc. Se na hora de reportar você faz isso correndo, de qualquer jeito. O processo de escrita é um processo extremamente trabalhoso e ele passa por vários pontos chaves. Um ponto principal, de imediato, é organizar os dados que você tem até aquele momento para você identificar qual é a história que você vai contar ali. Então, esse é o ponto principal. Para isso, a gente organiza os dados e faz um draft, um esboço inicial. Então, organizar os dados é o ponto principal, né? Mesmo que incompleto, ele vai nos ajudar a ter uma visão inicial. Por isso, uma das primeiras dicas é pare de procrastinar para o aluno mais jovem. Essa escrita do artigo científico para os mais jovens é muito difícil, né? Então pare de procrastinar, pare de procurar o resultado perfeito, ideal, sei lá, bater o maior número de energia armazenada no sistema possível. Não é isso que você tem, não é esse resultado que você tem que procurar. São detalhes dentro do que você fez, ou seja, sempre há algo que se reportar, né? Então isso que tem que ser pensado. Então, o primeiro passo é fazer esse draft e a gente começa isso aí pelos resultados. Por quê? A hora que a gente começa a organizar os resultados, a gente vê que história que a gente está contando. Essa história ela vai vir cheia de hipóteses. E a gente vai querer provar essas hipóteses, né, essas ideias que a gente está tendo, e aí isso aí gera novos experimentos. Por isso que eu digo que o processo de escrita científico, ele vem no meio do experimental. Porque embora você ache que você já terminou, existem outros experimentos que surgem, né, conforme você começa a escrever. Então, isso é um ponto importantíssimo que tem que ser colocado em mente, tá? Vou finalizar esse vídeo inicial, né, introdutório, dizendo a seguinte coisa: escreve bem quem lê bastante e quem treina. Por isso, quando você fez uma leitura de um artigo científico, já de imediato faça um resumo desse documento que você viu, ou das partes interessantes, referencie usando um software de referenciamento, né? Por exemplo, o Mendeley, que é fácil de usar. Eu vou fazer um videozinho mostrando aqui nesse canal também como usar o Mendeley, tá bom? E lembre-se que a escrita é um processo estratégico. Você vai passar por etapas e aí você vai construindo o artigo científico. Não é uma coisa que surge, não é uma coisa assim. Se você enxerga o artigo pronto e tenta chegar naquilo lá de cara, você está vendo uma bola, uma coisa intensa, grande, e aí se assusta. Tenta enxergar ele como partes.
Vence a parte experimental primeiro, resultados de discussão, depois a gente pode discutir os seus experimentos, pensar na conclusão que os seus dados forneceram, pensar em que resumo a gente tira disso daí tudo, e depois a gente pensa em outras partes como introdutórios, por exemplo. Tá bom? Aí eu vou contar em cada vídeo específico sobre essas partes estratégicas, tá ok? Então até o próximo.